Estamos de volta e vamos conversar agora sobre a sala de jantar. Você sabe que tipo de tapete é o ideal para esse ambiente? Hoje aqui na Orientes nós vamos falar sobre a aplicação dos tapetes em determinados cômodos da casa. Hoje a gente vai começar falando da sala de jantar. Afinal de contas, nada mais bonito do que um tapete delimitando a área da mesa, essa área tão sagrada, essa área de encontro que muitas vezes é feita com a família. Tem tapetes específicos para cada ambiente, né, Cris? Primeiro, obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Obrigada a vocês. Tem em todos os ambientes existem tapetes que eles se adaptam melhor. A sala de jantar, ela não é só uma questão visual, não é só uma questão de delimitação de ambiente. Ela requer preocupações como limpeza, ela tem que ter um conforto, as cadeiras não podem estar saindo do tapete, se enroscando no tapete, ela precisa ter um manuseio facilitado. Existe uma série de tapetes apropriados a cada família, há prioridades, tapetes mais laváveis, tapetes visualmente que comportam uma sala de jantar, mas a gente sempre pensa que a sala de jantar pode estar caindo alguma coisa, ou um vinho, ou uma migalha de pão. Então, jamais tapetes peludos, são tapetes que tem que ser fácil manuseio também no correr das cadeiras. Então, a gente sempre tem que pensar nessas questões. A mesa de jantar pode ter pés centrais ou pés laterais. Qual é o tipo de desenho? Nós não podemos colocar um tapete que cubra um desenho específico, tá? Por causa da mesa. Então, ele tem que ser no específico dessa mesa de jantar, funcional, higiênico e trazer uma beleza para esse ambiente. Bom, um exemplo disso é, por exemplo, se você tem uma mesa de jantar toda de vidro, que dá transparência ao tapete, daí sim você pode trabalhar com um tapete que tem uma representação, uma figura. Isso, sempre se preocupando aonde está o pé da mesa, tá? Se o tapete tem um medalhão central, esse pé da mesa, ele tem que deixar esse medalhão central lateral. Se a mesa é com tampo fechado, nós temos que trabalhar esse tapete com uma borda que seja muito mais visual, que propicie esse aconchego. Uma outra pergunta, que distância esse tapete tem que estar dessa cadeira para fazer essa delimitação do ambiente, né? Porque às vezes eu tenho lá uma mesa de 1x2, vamos colocar assim, e como um tapete de 2x3. Vai suprir a necessidade? Tem uma medição padrão para que eu puxe a cadeira e esteja no tapete? Existe, no mínimo, como sugestão, 60 centímetros para cada lado. Isso é mínimo. E também tem que pensar da seguinte maneira. Essa cadeira tem braço? Se ela tiver um braço, o espaço que nós precisamos é maior. As pessoas da casa, elas são pessoas maiores ou elas são pessoas de estrutura pequena? Tudo isso tem que contar. Então, quando eu faço uma medição no tapete de sala de jantar, eu peço sempre que um dos proprietários se sente e puxe a cadeira. Então, eu vou poder mostrar para esse proprietário qual é a medida ideal para esta família. Então, não é uma regra específica, eu digo, o mínimo 60 centímetros. É lógico. Então, se eu tenho 1 de largura, eu teria que ter 2,20 de tapete. 2,20, esse como mínimo, tá? Numa cadeira sem braço. Se for com braço, que aí você tem que fazer um movimento maior. Maior, ela já requer um espaço maior. Se as pessoas da casa são maiores, isso que eu te disse, elas vão com certeza puxar mais a cadeira e com isso nós vamos precisar de um espaço maior. Eu acho que um dos ambientes com muito cuidado é a sala de jantar. É um ambiente que requer uma certa prática, que a pessoa pare, pense para que tenha uma boa colocação, porque com certeza ele vai valorizar esse ambiente, mas ele precisa ser um tapete que valorize
com toda a comodidade. Bom, tá aí. A Cris sempre dando dicas úteis, e para não perder o bonde dessa história, vem até aqui que ela vai até a sua casa, vai até o seu ambiente de jantar e vai ajudar você, ou ainda contrate o seu profissional especificador, peça para dar um pulinho aqui na Orientes que você vai encontrar um tapete lindo para sua sala de jantar. Obrigada. Obrigada a você. No nosso Espaço Una de todas as semanas, o Bem Viver tem recebido grandes personalidades, pessoas que amamos e admiramos. Hoje eu tenho o prazer de receber um dos diretores do Beto Carreiro Ouro, meu amigo Geninho Góes. Falar um pouquinho de qualidade de vida, né? Como é que você teve muitos degraus para conseguir chegar hoje nessa referência de sucesso que você passa para quem te conhece? Como é que foi? Quem olha parece que foi fácil, né? Mas não foi não, né? Dizem que quem olha de fora, né, nunca sabe a história por inteiro, mas eu acredito que o principal hoje é você viver dentro da sua realidade. Por quê? Porque você tem aquilo que você é e aquilo que você gostaria de ser. Quanto maior a distância daquilo que você vive para aquilo que você gostaria de ser, mais infeliz você vai ser. Então, às vezes você tem uma situação, às vezes até financeira, mas você gostaria de viver uma que está muito longe da sua realidade. Então, eu me sinto uma pessoa feliz porque eu acredito que eu vivo dentro da minha realidade. A sua realidade mudou com o passar dos anos, pela tua capacitação, pela profissional, pelo teu time de oportunidades. Eu acho que esse é um grande barato, né? Eu tenho uma situação, eu quero chegar lá e qual é o caminho que vai me levar a esse destino? Como é que se desenvolve isso? Isso é nato, Geninho? Dizem que 50% da nossa personalidade, do nosso caráter é genético, né? Por exemplo, a minha família não é uma família de empreendedores, mas eu acredito que meu pai e minha mãe eram pessoas bem fortes naquilo que eles queriam, personalidade bastante forte, né? Mas o que eu digo, quando você quer conquistar uma vida melhor, o primeiro passo é você querer. E tem gente que não quer, tem gente que não quer ajuda. Tem gente que não quer melhorar na vida, né? E eu cheguei aqui em Balneário, posso dizer, com uma malinha para trabalhar lá no Hotel Marambaia, né? E fui conquistando as minhas coisas aos poucos. Eu acho que é por aí. E quando a gente fala em personagem de sucesso, em imagem de sucesso, a gente fala no cara que hoje, por exemplo, cuida da comunicação interna de um dos maiores parques do planeta e que envolve mais de 1000 pessoas. Como é que é isso? Você trabalha com gente, né? É o primeiro fator. E se nós temos 1.050 colaboradores, todos eles são diferentes. E o grande segredo de uma empresa é que todos eles possam dançar a mesma música. Então a música precisa ser uma só. Porque se cada um for com ritmo, fica muito difícil você administrar isso, né? Então esse meu novo desafio é cuidar da comunicação, ou seja, o que é que nós vamos falar para esses colaboradores, cuidar da qualidade, se eles estão fazendo com qualidade aquilo que eles têm para fazer, e cuidar também do incentivo, que é a parte de gestão de pessoas, né? De incentivar as pessoas a fazerem o melhor. Então eu digo que é um grande desafio, mostrar para as pessoas, ou seja, faça o melhor, mas ao mesmo tempo você acaba sendo um espelho, porque você precisa passar isso no seu dia a dia, no seu trabalho. Eu acredito que isso eu faço porque eu gosto daquilo que eu faço. E no primeiro semestre ainda tem um evento de turismo que já é tradicional, assinatura Isso. Geninho. Como é que verdade. estão os preparativos? Não, tudo ótimo, né? Que é um evento que já acontece há 19 anos e lá dentro do parque também. Então nós temos um evento aqui e um evento no Chile. Como é que vive esse cara, né? Que faz atividade física, que namora, que gosta de cozinha. Cozinho ainda, olha só. Ainda cozinha. Fala um pouquinho assim, como é que é a tua casa, como é que a tua busca pelo bem-estar? Eu acredito que, como você disse, é uma busca, sabe? É de você buscar sempre ser melhor, né? E quando eu comecei a dar palestras, já faz uns 13 anos, eu comecei a falar sobre qualidade de vida. E me incomodava se eu falava para as pessoas, cuidem do seu corpo, da sua saúde, mas ao mesmo tempo eu não estava fazendo aquilo. Então eu não consigo ser um personagem, sabe? Chegar numa palestra e falar assim, você precisa ter pensamento positivo para sua vida prosperar, você precisa praticar uma atividade física, você precisa ter uma alimentação saudável, né? Então como é que de repente eu podia falar de ter uma alimentação saudável se eu estava comendo mal? Então eu acredito que tudo isso contribuiu para que, eu preciso ter um foco na minha vida, eu preciso procurar fazer melhor, mas sem se sufocar, porque tem gente que procura melhorar, mas aquilo acaba sendo uma carga de culpa para ela, não vou tomar mais refrigerante, e daí a pessoa fica se lamentando. Ela deixa, na verdade, um hábito ruim, mas começa a ter um outro, que é a culpa, que é o pesar, né? Então eu acredito que você encontrar prazer nas coisas da vida. Mas eu digo, as pessoas às vezes, elas comem qualquer coisa, mas se param num posto de gasolina e tiver uma gasolina adulterada, não põe.
Então, às vezes, o carro tem muito mais valor do que a sua própria vida. Então, eu acredito que é tudo questão de escolha. E a escolha a gente só faz de forma consciente. E como é que é o jeito de morar? Eu gosto de conforto, né? É uma casa com tecnologia, é uma casa com coisas feitas à mão? Como é que é a casa? Então, a minha casa é grande, você entendeu? Para 2 pessoas, até que é uma casa grande, né? Ela tem 330 metros, né? Nossa, para 2 pessoas é imenso. Ela é muito grande. Então, ela é uma casa toda avarandada, né? É uma casa que mistura bastante madeira, vidro, né? Mas que eu tenho bastante conforto na minha casa. Não sou muito ligado em tecnologia, assim. Você gosta de design? Peças diferentes? Eu gosto de misturar. Minha casa é uma casa aconchegante, por exemplo. É uma casa assim, como esse ambiente, que é tudo unido. Tipo, é cozinha, é a sala, não tenho paredes, entendeu? É um cara que gosta de receber. Eu recebo, mas eu não tenho quarto de visita na minha casa. Eu tenho sala de TV, né? Porque eu gosto da minha privacidade. Eu gosto de receber, mas eu não gosto de receber pra gente ficar muito tempo. Ai, não, pra ficar muito tempo na minha casa, sabe? Tem hotéis ótimos, entendeu? Eu vivo assim, nunca fui de receber muita gente pra ficar 5 dias na minha casa, não. Deus me livre. Querido, é um prazer sempre conversar contigo, te receber aqui. Certo. Muito sucesso, tá bom? Sempre. Obrigado, viu? E no próximo bloco, Bem Verde é a nossa consultora da Blank Concept. Você, é claro, não sai daí, o Bem Viver volta já.